Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Mais uma semana, né? Espero que todos estejam bem. Então, hoje a nossa aula será sobre as aves, né? Um assunto muito bacana também de se falar, de se comentar. Então, vamos lá. Características gerais das aves, né? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho qual é a descendência, né, das aves. Elas descendem de quem? Dos dinossauros, que são os répteis, né? Já extintos também. Então, pode ver que na escala evolutiva, a gente primeiro falou de quem? Falamos dos peixes, depois dos anfíbios, que aí saiu da água, começou a conquistar o ambiente terrestre, e aí vieram os répteis, e dos répteis as aves. Então, as aves do passado, as aves já extintas, inclusive tem aí o fóssil de uma ave chamada Archaeopteryx, tá? É essa daí, que tem registros fósseis mostrando como era a sua estrutura, tá? Descendente dos dinossauros. Então tá aí uma imagem com cores fantasias, no qual eles recriaram, a partir do fóssil que eles acharam, recriaram essa ave antiga. Então, elas possuíam penas, dentes, esqueleto pesado. Vamos falar um pouquinho do bico das aves, né? São duros e resistentes, não tem dentes, tá? Diversas finalidades, para defesa, alimentação, atração sexual, e existem, né, uma grande diversidade, né, formas variadas de bicos para diversas finalidades, seja ele voltado para comer frutas, sementes, para comer insetos, né, varia muito da alimentação, da dieta daquela ave, como por exemplo aí o gavião, né, para se alimentar de carne, né, de outros seres vivos. A gente tem o beija-flor, né, voltado com aquele bico fininho, voltado para sugar o néctar das plantas, das flores. O tucano para frutas, enfim. Então, a gente tem as penas, que são exclusivas, né, das aves. Penas de todas as cores, formas, para diversas finalidades, obviamente. Então, a gente tem para defesa, para atração sexual, manutenção da temperatura. Então, a gente tem aí o pavão, por exemplo, que ele usa essas penas coloridíssimas, lindas, para atrair no caso, sua parceira, né? Muitas das aves fazem aquela dança do acasalamento para atrair a fêmea. Então, assim como nós, seres humanos, temos as nossas dotes, as nossas qualidades para atrair o sexo oposto, no reino animal também é assim. Só que cada um utilizando os seus dotes. Uns utilizam as penas, outros utilizam os cantos, né? Que tem aves também que cantam para a fêmea. Outros vão utilizar outros artifícios para atração. Então, para defesa, né, de certos predadores, tá? E uma das principais é a manutenção da temperatura, ou seja, manter o corpo aquecido. Então, como é que as penas vão atuar nisso aí? Os animais que mantêm a temperatura do corpo constante são chamados de homeotérmicos, como no nosso caso. As aves também, elas mantêm a temperatura do corpo, né, a temperatura interna constante. Então tá frio, mas o corpo tá ali numa temperatura adequada, tá quentinho para o funcionamento do organismo. Diferentemente dos répteis, que a gente viu que eles necessitam ir ao sol para ficar com o corpo quente. Sai do sol porque o corpo esquentou demais, vai para o frio para dar uma resfriada. Então, eles mudam de acordo com o ambiente. Nós não. As aves também não. Elas mantêm a temperatura corporal independentemente da temperatura externa que estiver. Bom, as penas elas são formadas por queratina,
tá? Existe uma glândula chamada glândula uropigiana, que ela vai produzir uma secreção oleosa, que é justamente para que essa secreção oleosa? Ela é impermeabilizante, ou seja, não deixa a água penetrar com facilidade. Evita com que os animais fiquem encharcados, o que, por exemplo, num dia de chuva, não permita que o animal não consiga voar demais, não consiga voar porque a pena está pesada por causa da água. Então, eles têm essa adaptação natural para evitar com que o corpo encharque e fique pesado. Na hora de nadar também, a gente tem um exemplo aí dos marrecos, então, principalmente aí nas aves aquáticas, tá? Essa glândula uropigiana. Bom, então as penas elas vão auxiliar no voo, a forma aerodinâmica, a gente tem aí, eu coloquei a imagem do urubu, gaivotas. E outra coisa importante que eu quero que vocês se atentem, que isso eu peço em prova, tá? Isso faz parte das características gerais das aves, né? Então, quais são as características que as aves possuem que permitem com que elas consigam voar, né? Ou seja, com que elas tenham sucesso no voo, por exemplo. Então, vamos lá. O esqueleto, né, ósseo, a gente diz que eles são ossos pneumáticos, por exemplo. Por que, professor, ossos pneumáticos? São ossos leves, ossos ocos preenchidos por ar. Por quê? Para tornar o corpo do animal mais leve, para que ele consiga voar com mais facilidade. Imagine se for ossos totalmente preenchidos. O corpo vai ser tão pesado que vai dificultar. Então, a natureza ela é fantástica. Temos aí a coluna vertebral, o osso externo. O osso externo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, o osso externo. E se vocês colocarem também no meio aqui do peito de vocês vão sentir um osso plano também. Nós temos um osso externo. Só que esse osso externo, né, em formato de quilha, no caso das aves, ele auxilia no voo. Então, aqui já estão algumas características para vocês analisarem. Bom, classificação, já vou falar um pouco mais sobre o voo, né, como vai facilitar mais, né, as aves para voar. Bom, então existem 8.750 espécies conhecidas, 1.300 só na Amazônia. Bom, então quais os critérios para a gente classificar as aves? O hábito alimentar, o tipo de bico, estrutura óssea. As aves elas são divididas em ratitas e carinatas. Ratitas são aquelas aves que não voam, porque não apresentam osso externo em forma de carena, quilha, que é aquela que eu mostrei aqui para vocês. Eles não apresentam esse osso externo, tá? Em formato de quilha. São aquelas que não voam, né? Avestruz, aí tem os marrecos, enfim. Outras aves que não voam, tá? A galinha, por exemplo. Então, mesmo que elas planem, né, apenas, né, dá aquele voozinho rasante, né, mas são aves que não voam. Carinatas são as aves que podem voar, pois tem o osso externo em formato de carena, que é o formato de quilha, né, que dá aquele corpo aerodinâmico que auxilia, né, num formato mais aerodinâmico. Então, as ratitas são as que não voam e as carinatas são as que voam. Então, as ratitas, ó, o avestruz, que é a maior ave, né, a gente encontra na África. Tem o casuá na Austrália, o emu na Austrália. A gente tem a ema, o kiwi da Nova Zelândia, a emu nandu na América do Sul, tá? São as ratitas, ou seja, aquelas que não voam. E geralmente, né, tem um corpo mais pesado, um corpo mais voltado para ficar em terra firme. As carinatas, a gente tem aí exemplo, né? Eu tinha até falado, né, galinha, mas elas já estão classificadas no grupo das carinatas. Canário, urubu,
tucanaço, tem o galo aí, o pinguim. Então, são aves que já vão ter apresentar o osso externo em formato de carena. É o seguinte, gente, muito cuidado. O pinguim, por mais que ele não voe, ele tem carena, tá? Ele tem o osso em formato de carena, que está ligado a fortes músculos, só que esses músculos, eles já são voltados para nadar, tá? Por mais que ele esteja nesse grupo aí das carinatas, ele tem esse músculo, esse osso, ligados a músculos voltados para nadar. Então, muito cuidado, é uma pegadinha aí, né? Aves que voam. O pinguim não voa, mas ele utiliza essa força desse músculo ligado a esse osso para nadar, certinho? Então aí nós temos digestão e nutrição, né? Então o sistema digestório é completo, com papo, moela, cloaca, são consumidores, né, herbívoros, podem ser carnívoros também. Então está aí, né, um exemplo aqui, mas essas coisas eu costumo não cobrar de vocês. A respiração, né, os pulmões contêm sacos aéreos, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui. Ó, tá vendo? Sacos aéreos. Siringe, órgão fonador, onde sai o canto desses animais. Então, os sacos aéreos, eles são essas ramificações dos pulmões que se ligam aos ossos pneumáticos, tornando o corpo mais leve. Então, ó, eles vão se ligar, tá? Eles se ligam aos ossos pneumáticos. São os sacos aéreos. Deixa o corpo da ave, né, mais leve. Circulação, isso aqui eu também não costumo pedir não, tá? Que é fundo mais avançado. Sistema circulatório fechado, duplo e completo, coração 2 átrios, 2 ventrículos. A excreção, outra coisa também, gente, que facilita bastante o voo desses animais. Eles não têm bexiga, tá? A bexiga deles, para urinar, é ausente, para não deixar o corpo pesado, né? Para guardar ali muita urina. Então, eles eliminam urina junto com as fezes, tá? Ela é uma cor esbranquiçada, é o excremento liberado por ave. Vocês já viram um pombo fazendo cocô? Então, junto com a urina. Então, isso deixa o corpo do animal mais leve. Sobre agora o meio ambiente, né? A importância ecológica, né? Muitos pássaros vão favorecer a dispersão de muitas espécies de plantas ao alimentar-se de polpa que fica ao redor das sementes. A polpa é digerida, porém nem todas as sementes são danificadas durante a passagem pelo intestino do animal. Então, quando eles defecam, as aves vão espalhar as sementes pela região. Em alguns casos, o fato de a semente passar pelo sistema digestório da ave é uma condição que facilita a germinação da semente, já que o suco digestivo age sobre a sua casca. Então, olha que interessante, as aves, elas são excelentes dispersores de semente. Sabe quando você vai num lugar e não tem fruto daquela semente que tá ali no chão? Muitas das vezes foi um pássaro que trouxe. Geralmente, ou quando ele... Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a amendoeira. Lá na minha casa não tinha pé de amêndoa, mas vivia caindo. Por que vivia caindo? Porque as aves, né, até morcegos, mesmo que os morcegos sejam mamíferos, mas assim, tô falando de um modo geral, né? Mas vamos botar aí que as aves, muitas aves, elas também comem as sementes, comem o fruto e carregam a semente. Quando você vai ver, tem semente em tudo que é canto, né? Ou elas também comem, né, os frutos e as sementes não são totalmente digeridas, com o processo suco-gástrico, né, aquela enzima digestiva, vai ajudar no processo de germinação. Ou seja, vai ficar no ponto correto, ponto legal para aquela semente germinar quando ela for eliminada por um pássaro. Então,
Os pássaros são muito importantes para o equilíbrio ecológico, justamente também por eles fazerem essa dispersão das sementes por onde eles forem, tá? Tem órgãos sensoriais, a visão é bem desenvolvida, membrana nictitante, ou seja, que não deixa o óleo desses animais ressecar durante o voo. Imagine, ele tá lá voando, a gente não aguenta, né? Ficar com o olho muito tempo aberto, ainda mais quando vem vento. Ele já aguenta porque tem essa membrana nictitante que vai lubrificar os olhos desses animais. Glândulas lacrimais, cores, né? Diversas cores. A gente tem aí, inclusive, aves que têm uma visão muito boa. A coruja, por exemplo, que ela tem uma excelente visão noturna. Essas aves de rapina, né? Aquelas águias, elas enxergam a presa de longe. Para quando estiver pertinho, elas dão o bote. Órgãos sensoriais, né? A gente tem a visão bem desenvolvida, mostrando aí o espectro, né? Das luzes, tá? As cores. Bom, para reprodução, as aves elas têm dimorfismo sexual. O que é isso? Dimorfismo sexual, quando a gente consegue diferenciar o macho da fêmea, eles não são iguais na estrutura, né? Então a gente sabe que o galo é o macho e a galinha é a fêmea, né? Aí tem o pavão macho, pavão fêmea, né? Se eu não me engano, né, o pavão, o macho, ele é esse que tem as plumas todas bonitas, que vai atrair a fêmea. Se eu não me engano, possa ser que eu esteja errada. Então, eles são ovíparos, né, colocam ovos. Tem um cuidado parental, ou seja, a mãe, ela fica ali cuidando dos filhotinhos, né, dos ovos até eles eclodirem. É o caso das galinhas, enfim. Isso vai variar também muito de espécie para espécie. E a gente tem aquelas aves, né, que algumas espécies a mãe fica ali na toquinha, na árvore, enquanto o macho, cuidando do filhotinho, enquanto o macho, o papai vai lá, pega a minhoquinha, pega o alimento e leva e coloca na boca lá do filhote, da mamãe. Então, a fecundação é interna, como eu falei, e há esse cuidado parental, né, de estar ali cuidando dos ovinhos, né, esperando. Então, a gente tem como exemplo de cuidado parental as cegonhas. Então, mostrando aí o desenvolvimento embrionário, né, a fase, né, do nascimento, né, do desenvolvimento até o nascimento, tá vendo? O embrião, ó, vai se formando, vai se desenvolvendo, até nascer um pintinho, por exemplo. E aí eu coloquei essa brincadeira aí. Zé, para de sacanagem, fala comigo, cara. Quer dizer, o ovo tá frito, né? Não nasceu o pintinho, né? Não foi dessa vez. A gente sabe que para nascer um pintinho, existem condições adequadas, especiais, a galinha chocar, né? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam os exercícios das páginas 53, 54, 55 e 59 para corrigirmos na próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo.